O silêncio na emergência do Hospital São Lucas era raro, mas o barulho que o quebrou não foi o de um monitor cardíaco ou uma sirene, e sim o som seco de uma humilhação. A doutora Isabela Torres, uma jovem e brilhante cardiologista recém-formada que já colecionava elogios, sentiu o rosto queimar. Ela estava parada diante de Elias Vasconcelos, um magnata imobiliário de 20 e poucos anos, absurdamente rico, solteiro, e mais conhecido por sua arrogância do que por seus negócios. Ele acabara de rasgar, literalmente, a receita que ela havia prescrito para sua dor no peito. Você me desculpa, doutora, mas eu não coloco a minha saúde nas mãos de uma estagiária que mal saiu da faculdade. Eu pago os melhores planos de saúde e mereço um médico de verdade, não uma garota que parece ter vindo direto de um comercial de pasta de dente. As palavras eram navalhas frias. Isabela, que havia passado a noite anterior salvando a vida de um motorista de aplicativo Nats, com um infarto fulminante, cerrou os punhos debaixo da mesa. Ela olhou para Elias, impecável em seu terno de grife, os olhos verdes cheios de um desprezo entediado. Ele não a via como uma profissional, mas como um obstáculo menor em seu dia. Seus colegas tentaram intervir, mas Elias simplesmente pegou seu celular, ligou para seu assistente e exigiu ser transferido imediatamente para um hospital privado em outra cidade. Ele não esperou pelo resultado dos exames de sangue, não assinou a alta, apenas saiu pela porta da emergência como se estivesse abandonando um restaurante ruim, deixando a doutora Torres em pé, em meio a uma sala que agora parecia ter testemunhado um linchamento moral. Isabela pegou os pedaços da receita rasgada e jogou-os no lixo, sentindo o peso da injustiça. Ela era boa, a melhor de sua turma, dedicada e amava-o que fazia. Mas o dinheiro e o poder de Elias haviam desmantelado sua autoridade em segundos. Ela respirou fundo, tentando afastar a sensação de fracasso. Não era a primeira vez que encontrava a barreira do preconceito de classe, mas doía de uma forma diferente. Talvez pela beleza inegável do homem que a humilhara, que tornava seu desprezo ainda mais impactante. Ela prometeu a si mesma que esqueceria Elias Vasconcelos e voltaria ao seu trabalho. Ela não podia saber que menos de 24 horas depois, o destino a forçaria a encará-lo novamente, não como sua médica humilhada, mas como a única esperança de salvar a pessoa mais importante da vida dele. Este é o tipo de história que nos lembra que o universo tem uma maneira peculiar de equilibrar as contas, não é mesmo? Esta história começa com um momento de dor e constrangimento para a doutora Isabela. Ela é jovem, mas extremamente qualificada, trabalhando longas horas em um dos maiores hospitais da cidade. Do outro lado temos Elias, herdeiro de um império, acostumado a ter tudo e todos à sua disposição. Quando o caminho desses dois se cruza, a faísca que salta não é de atração, mas de puro conflito de classes. O modo como ele a trata, a humilhação pública que ela sofre, é algo que vai te deixar indignado. Mas é exatamente isso que prepara o palco para o que vem a seguir. Porque o mundo é pequeno e a vida é irônica, e o mesmo homem que a descartou como apenas uma estagiária precisará, no dia seguinte, implorar por sua ajuda. A aposta é alta, a vida da filha dele. O que acontece quando o orgulho e o preconceito colidem com a necessidade desesperada? E será que Elias, depois de ser forçado a ver a verdadeira doutora Isabela em ação, será capaz de reparar o mal que fez? A vingança nem sempre é o melhor caminho. Às vezes a melhor resposta é apenas ser excelente no que se faz e salvar o dia. Fiquem ligados, porque esta é uma jornada emocionante de perdão, redenção e, quem sabe, um novo amor surgindo das cinzas do caos. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre a atitude do Elias e também de onde você está assistindo a esta história. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está acompanhando o nosso canal hoje. Eu adoro ler as interações de vocês. Agora prepare-se, porque o primeiro capítulo vai começar. O plantão no Hospital São Lucas era sempre uma montanha-russa, mas a doutora Isabela Torres, aos 27 anos, estava acostumada à adrenalina. Ela havia escolhido a cardiologia, a especialidade do coração, porque sabia que muitas vezes era ali que se decidia a linha tênue entre a vida e a morte. Naquela tarde de terça-feira, a urgência chegou em forma de um homem que
Parecia ter saído de uma capa de revista. Elias Vasconcelos. Ele se queixava de uma dor aguda no peito, uma pontada, que o havia feito parar o carro e chamar o serviço de emergência, apesar de ele insistir que era apenas estresse. Isabela, com sua postura profissional e o jaleco impecavelmente limpo, abordou o caso com a seriedade de sempre. Ela começou o interrogatório médico, atenta a cada detalhe, desde a alimentação até o histórico familiar. Elias, no entanto, não parava de revirar os olhos. Ele falava com um tom de superioridade que fazia Isabela sentir-se como uma atendente de balcão. Doutora, você está perdendo o meu tempo. Eu sei o que tenho, cansaço. Apenas me dê um remédio forte. E o endereço de um bom spa, ele disse, interrompendo-a no meio de uma pergunta sobre seus hábitos de sono. Isabela respirou fundo, mantendo a voz firme. Senhor Vasconcelos, toda dor no peito deve ser investigada com rigor, especialmente no seu caso, considerando seu histórico de estresse e a intensidade do sintoma que o trouxe até aqui. Precisamos fazer um eletrocardiograma e exames de sangue para descartar qualquer problema mais sério. Elias soltou uma risada seca que ressoou na sala de triagem. Exames de sangue? Para estresse? Escute aqui. Eu sei que este é um hospital-escola e vocês precisam de material para treinar, mas eu não sou um experimento. Onde está o médico sênior? Aquele cara grisalho com cara de quem realmente sabe o que está fazendo? A ofensa foi clara, direta, e atingiu Isabela com a força de um soco. O cara grisalho era o Dr. Almeida, um dos melhores cardiologistas do país, mas Isabela era a médica de plantão, e sua competência não tinha a ver com a cor de seu cabelo ou sua idade. Ela tentou argumentar, lembrando-o da importância do protocolo, mas Elias estava irredutível. Quando ela lhe entregou a receita de um ansiolítico leve e a requisição para os exames, a atitude dele atingiu o ápice da arrogância. Ele olhou para a folha, depois para Isabela e, com um sorriso de escárnio, rasgou o papel em dois, jogando os pedaços sobre a mesa. Eu pago impostos para que este hospital funcione, e o mínimo que espero é um atendimento decente. Uma garota recém-saída da faculdade que pensa que estresse se cura com um raio de aspirina não vai me dizer o que fazer. Ligue para a minha seguradora e me transfira para o Hospital St. Jude. Agora. E da próxima vez, treine melhor seus profissionais. Ou terei que fazer uma doação para garantir que vocês tenham um corpo clínico de verdade. A sala ficou em um silêncio constrangedor. Enfermeiros pararam o que estavam fazendo. E a humilhação de Isabela foi testemunhada por todos. Ela sentiu a vergonha subir-lhe pelo pescoço. Mas a raiva era maior. Ela não discutiu. Apenas assentiu com a cabeça, com a dignidade que ele tentava roubar. Como o senhor desejar, senhor Vasconcelos. Sua alta será processada. Apenas saiba que, mesmo que seja apenas estresse, sua atitude imprudente de recusar exames é perigosa. Cuidado com o que o senhor despreza. Elias nem sequer a ouviu. Ele se levantou, ajeitou o paletó e saiu da sala, parecendo já ter esquecido o incidente. Para ele, Isabela era apenas um rosto irritante em um dia ruim. Para Isabela, ele era a encarnação do preconceito, de classe que ela lutava para superar com mérito e trabalho. Ela era filha de professores. Havia estudado em universidade pública, e cada diploma em sua parede era resultado de noites sem dormir. Ele, por outro lado, parecia ter nascido com o mundo na palma da mão. Aquele momento a deixou com uma ferida, uma cicatriz moral que ela não esperava ter que carregar. O resto do dia passou em um borrão. Isabela se concentrou em seus pacientes, em corações que realmente precisavam de sua atenção, mas a imagem de Elias rasgando a receita pairava em sua mente. Ela tentava se convencer de que ele não importava, que era apenas um paciente arrogante entre tantos. Ela era solteira, focada unicamente na carreira, e a última coisa que precisava era se distrair com o desprezo de um playboy rico. Ao final do plantão, exausta, ela se arrastou para casa. Tentou relaxar, mas o ressentimento era um nó no estômago. Ela não podia saber que, naquele exato momento, o homem que a humilhara estava prestes a receber a ligação que mudaria sua vida e a forçaria a confrontar a arrogância que tanto o definia. Elias Vasconcelos estava jantando em um restaurante de luxo, tentando apagar o dia estressante,
quando seu celular tocou. Era a babá de Luna, sua filha de 5 anos. O tom da babá era de pânico, e o que ela disse fez o sangue de Elias gelar. Luna estava ardendo em febre, com uma mancha roxa no pescoço e dificuldade para respirar. Elias largou o garfo e correu para casa. Ele ligou para o motorista, mas o trânsito da cidade era uma muralha. Desesperado, ele pegou seu carro e acelerou em direção à mansão, sem saber que o hospital mais próximo, o único que poderia atender sua filha a tempo, era exatamente o Hospital São Lucas, o lugar que ele havia desdenhado, e que a médica de plantão naquela noite de emergência seria justamente a Dr. Isabela Torres. Elias Vasconcelos dirigia como um louco. A dor no peito do dia anterior havia sido substituída por um terror gélido que o paralisava. Ele tinha perdido a esposa, Sofia, há 2 anos, para uma doença autoimune. Luna era tudo o que lhe restava. Desde a morte de Sofia, Elias havia se afundado no trabalho, usando a riqueza como um escudo contra a dor, tentando compensar a ausência da mãe com presentes e luxo, mas não com o tempo que Luna realmente precisava. Ele era um pai ausente, e a culpa o consumia enquanto ele furava os sinais vermelhos. Ao chegar em casa, Luna estava pálida, com a respiração sibilante. A babá, uma senhora experiente, estava em prantos. Elias não perdeu tempo ligando para o hospital particular que havia exigido. Ele sabia que o tempo era crucial. O pânico o fez agir por instinto, e o hospital mais próximo, o São Lucas, era a única opção. Ele pegou Luna nos braços, uma boneca frágil e quente, e correu para o carro, acelerando em direção à emergência. No São Lucas, o plantão noturno havia começado. A doutora Isabela Torres estava revisando prontuários quando a porta da emergência se abriu com estrondo. Elias Vasconcelos irrompeu na sala, a camisa de grife amarrotada, o cabelo despenteado, parecendo irreconhecível em seu desespero. Ele não era mais um magnata arrogante, mas um pai aterrorizado. Ele carregava Luna, gritando por ajuda. "Ajudem, por favor, a minha filha." Ela não consegue respirar. O choque de ver Elias ali, naquele estado, foi um golpe para Isabela. Por um breve segundo, a satisfação mesquinha de vê-lo em desgraça passou por sua mente, mas foi imediatamente varrida pela ética e pelo profissionalismo. Ali não havia mais o paciente arrogante, mas uma criança em risco. Isabela correu em direção a ele. "Tragam uma maca, rápido!" "Pai, o que aconteceu? O que ela tem?" Elias, ofegante, mal conseguia falar. "Febre." De repente, mancha roxa no pescoço. Ela está sufocando. Isabela pegou Luna dos braços de Elias. A menina estava cianótica, com lábios e pele azulados, e o edema no pescoço era visível. Uma mancha roxa, que se espalhava rapidamente, indicava algo extremamente grave. A doutora Torres não precisou de mais de 3 segundos para fazer uma avaliação preliminar e ordenar a transferência imediata para a sala de trauma. 7 anos de idade, manchas roxas pelo corpo, cianose, dificuldade respiratória grave, suspeita de meningococcemia. Preciso de intubação imediata e antibióticos de amplo espectro na veia, agora. Ela gritou, sua voz firme e cheia de autoridade. Elias tentou segui-la, mas um segurança o impediu. Ele estava em choque. Ele havia chamado Isabela de estagiária, rasgado sua receita, mas era a voz dela que estava no comando, e era a calma e o conhecimento dela que estavam mantendo sua filha viva. Ele viu a agilidade e a precisão com que ela trabalhava. Suas mãos eram rápidas, seus comandos claros e diretos. Ela era uma força da natureza, uma guerreira em um jaleco branco. A doutora Torres não deu espaço para o pânico. Em minutos, Luna estava entubada, e o coquetel de medicamentos estava sendo injetado. A meningococcemia, ou sepse, meningocócica, era uma emergência médica devastadora, com altíssima taxa de mortalidade, se não tratada em questão de horas. Isabela, suando sob as luzes brilhantes, sentiu o olhar de Elias queimando através da janela da sala de trauma. Ela se permitiu um segundo de contato visual. Nos olhos dele não havia mais desprezo, mas um desamparo absoluto. Uma súplica silenciosa. Ela desviou o olhar. O trabalho não havia acabado. Depois de estabilizar Luna e transferi-la,
Para a UTI pediátrica. Isabela foi falar com Elias. Ele estava sentado no chão do corredor, com o rosto enterrado nas mãos. A imagem da ruína. Isabela se agachou ao lado dele. Senhor Vasconcelos, a Luna está estável por enquanto. Nós a intubamos e demos antibióticos e vasopressores. É uma meningococcemia, uma infecção bacteriana extremamente agressiva. As próximas 48 horas serão críticas. A equipe da UTI pediátrica é excelente e faremos tudo o que for humanamente possível. Elias levantou a cabeça. Seu olhar estava inundado de lágrimas. Ele viu a insígnia no jaleco dela, o nome. Doutora Isabela Torres. A ficha caiu com um peso esmagador. Ele estava nas mãos da mulher que havia humilhado menos de um dia atrás. Doutora Torres. A voz dele falhou. Eu não sei o que dizer. Eu fui um completo imbecil. Você é a única razão pela qual ela ainda está respirando, não é? Isabela, cansada, mas firme, respondeu. Eu sou a médica de plantão. Senhor Vasconcelos, meu trabalho é salvar vidas. A vida da Luna é tudo o que importa agora. Vamos nos concentrar nisso. Ela não o perdoou, mas também não usou o momento para vingança. Ela o tratou com o mesmo profissionalismo que ele havia zombado. Elias se levantou cambaleando e segurou o braço dela. Ele precisava que ela soubesse. Eu rasguei a sua receita. Eu a chamei de estagiária. Doutora, eu imploro. Salve a minha filha. Eu dou tudo o que tenho. Isabela o encarou, com a exaustão pesando em seus olhos. Sua filha está recebendo o melhor tratamento que este hospital pode oferecer. Senhor Vasconcelos, o que ela precisa de você agora é força, e não o dinheiro que o senhor ofereceu para nos treinar melhor. Vá para a sala de espera. Assim que houver notícias, eu lhe aviso. Ela se soltou dele e saiu para verificar o próximo paciente. Elias ficou ali, sozinho, sentindo o peso da sua arrogância. A mulher que ele havia tratado com desprezo era a Ti, única coisa que separava Luna da morte. Ele finalmente entendeu que competência não se comprava, nem se definia pela idade ou pela roupa que se vestia. Gancho do capítulo 2. Elias passou a noite na sala de espera. No meio da madrugada, a doutora Torres voltou, com um semblante grave. A infecção estava se espalhando, e Luna precisava de um procedimento de emergência raríssimo para controlar a coagulação disseminada, algo que exigia uma precisão cirúrgica de um especialista em coagulação. O problema era que o único especialista disponível no país estava em um congresso do outro lado do mundo. Isabela olhou para Elias e disse, eu nunca fiz o procedimento em um paciente apenas em laboratório, mas eu sou a única que tem o conhecimento teórico aqui. Eu posso tentar, mas é um risco altíssimo. Capítulo 3. O resgate, a redenção e um novo começo. 1.700 palavras. A notícia de que a doutora Isabela Torres estava prestes a realizar um procedimento complexo e de alto risco em Luna, a filha do influente Elias Vasconcelos, espalhou-se pela equipe do São Lucas como um raio. Vários médicos mais velhos tentaram intervir, argumentando que a responsabilidade era grande demais para uma médica tão jovem. Mas Isabela, apoiada pelo chefe da UTI, manteve-se firme. Ela havia passado a última hora estudando e repassando cada passo na sua mente. Ela era a única que podia fazer isso. Se esperarmos pelo especialista, Luna morre. Se eu falhar, terei feito tudo o que estava ao meu alcance, ela disse, a voz cheia de convicção. Elias Vasconcelos estava na sala de espera, de pé, olhando para a porta da UTI. Sua vida estava suspensa no fio da coragem de Isabela. Quando ela passou por ele, vestida em seu traje cirúrgico, ele a parou, segurando-a pela mão, a pele dele fria e trêmula. Doutora, me perdoe de novo, se algo acontecer, saiba que eu confio em você. Por favor, salve a minha filha. Isabela olhou para a mão dele segurando a sua. Não havia mais desprezo nem arrogância, apenas uma vulnerabilidade brutal. Ela tirou a mão gentilmente. Vou trazer Luna de volta para o senhor, Senhor Vasconcelos, e vou fazê-lo como médica, não por perdão. Ela entrou na sala. O procedimento durou 4 horas tensas. Cada movimento de Isabela era preciso e medido. A doutora Torres não era apenas teórica. Ela era prática, habilidosa e destemida. Ela usou todo o seu conhecimento, toda a sua paixão pela medicina
para desmantelar a ameaça silenciosa que estava matando Luna. Ela não estava pensando em Elias, nem na humilhação. Ela estava pensando em Sofia, a mãe de Luna, que confiara a ela a vida de sua filha. Ela estava pensando no futuro daquela menina. No final, exausta, mas com um brilho nos olhos, ela conseguiu. A coagulação estava sob controle. Luna estava fora de perigo imediato. Isabela saiu da sala de cirurgia e encontrou Elias no corredor, cercado por um batalhão de seguranças e advogados que ele havia convocado. Ele correu em direção a ela. Doutora? Ela sorriu, o sorriso mais exausto e bonito que ele já tinha visto. A Luna está bem, Sr. Vasconcelos. Ela está estável e o prognóstico é bom. O pior já passou. Ela vai se recuperar. Elias desabou. Ele não chorou de tristeza, mas de alívio. Ele abraçou Isabela ali mesmo, na frente de todos. Foi um abraço de gratidão, de reconhecimento e de profunda admiração. Foi um momento que transcendeu o hospital. Obrigado. Você salvou a minha vida, doutora. Não, você salvou o meu mundo. Nas semanas que se seguiram, enquanto Luna se recuperava lentamente na UTI, Elias transformou-se. Ele se recusou a sair do hospital. Passou a maior parte do tempo na sala de espera, mas também começou a fazer algo que nunca fizera antes. Ele ficou. Ele não tentou subornar ninguém, nem exigir tratamento especial. Ele se sentava ali, observando Isabela em ação, vendo-a tratar pacientes de todas as classes sociais com a mesma dedicação e respeito. Ele viu a verdadeira doutora Torres, a mulher que era muito mais valiosa do que qualquer fortuna. Elias, pela primeira vez na vida, não tinha mais o escudo do dinheiro. Ele estava vulnerável. Um dia ele a abordou no refeitório, onde ela estava comendo um sanduíche frio. Doutora Torres, posso pagar o seu jantar hoje à noite? Não como Elias Vasconcelos, o magnata, mas como o pai de Luna. Eu preciso lhe pedir desculpas. Desculpas de verdade. E quero saber o seu nome completo. E quantos anos de estudo foram necessários para você se tornar a melhor médica que eu já conheci? Isabela hesitou. Ela ainda sentia a picada da humilhação, mas ela viu a sinceridade em seus olhos, uma humildade que ela nunca pensou que ele possuísse. É Isabela Torres. E foram longos e difíceis 10 anos, Sr. Vasconcelos. E não, eu não vou jantar com o senhor. A decepção dele foi palpável. Eu entendo, mas me dê uma chance de provar que não sou o monstro que o senhor viu na emergência. Isabela sorriu. O senhor já está fazendo isso, Sr. Vasconcelos. O fato de estar sentado no chão da sala de espera em vez de em um jatinho particular já é um começo. Mas meu plantão acabou. Eu preciso ir. Contudo, a persistência de Elias se tornou uma constante na vida de Isabela. Ele começou a enviar flores para o hospital, não buquês caros, mas uma única rosa branca todos os dias, em agradecimento silencioso. Ele parou de chamá-la de Doutora Torres e começou a usar apenas seu nome, Isabela, com um respeito que a derretia. Ele começou a fazer pequenos gestos de apoio ao hospital, discretamente, financiando novos equipamentos para a UTI pediátrica, mas sob a condição de que Isabela supervisionasse a compra. Certa tarde, Luna, já em plena recuperação, pediu para ver a doutora Moça Bonita. Elias trouxe Luna, que correu para abraçar as pernas de Isabela. Obrigada por me salvar, Isabela. O papai disse que você é um anjo. Isabela se ajoelhou e abraçou Luna. Foi naquele momento, observando a interação de pai e filha, que ela viu o homem por trás do terno. Viu o pai viúvo perdido e tentando se reconectar com a filha. Elias a observava, com um olhar que não era mais de súplica, mas de um interesse romântico. O primeiro encontro deles foi no hospital, na cafeteria, onde eles conversaram por horas sobre tudo, exceto dinheiro e medicina. Eles falaram sobre a perda de Sofia, o luto de Elias, o amor de Isabela pela arte e o desejo dele de ser um pai melhor. O segundo encontro foi um passeio no parque com Luna. No terceiro, ele finalmente a beijou, um beijo hesitante e cheio de respeito. A história de Isabela e Elias se tornou um conto de redenção. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele vendeu parte de suas ações, dedicou-se mais à filantropia e, o mais importante, dedicou-se à Luna e a Isabela. Meses depois, Elias e Isabela estavam namorando seriamente. Elias havia aprendido a admirar a força dela, sua ética e seu brilho. Isabela havia descoberto
o coração bom e a vulnerabilidade do homem que a havia humilhado. Um dia, Elias a levou de volta à sala de emergência. Ele se ajoelhou não com um anel, mas segurando a receita rasgada que ele havia recuperado do lixo do hospital. Isabela Torres, ele disse com a voz embargada. Eu rasguei o seu conselho. Eu rasguei a sua autoridade. Deixe-me começar de novo. Casa comigo? Seja a mãe de Luna. Seja a minha parceira. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida provando que o coração que eu desprezei é o único que eu quero ao meu lado. Isabela, com lágrimas nos olhos, pegou os pedaços de papel. Ela os jogou fora novamente, desta vez no lixo da sala de emergência. Eu te perdoo, Elias, mas não por vingança, mas porque você se tornou um homem melhor. E sim, eu aceito. Eles se beijaram, selando a promessa de um amor, que começou na humilhação, passou pela tragédia e floresceu na redenção. Elias Vasconcelos aprendeu a maior lição de sua vida: que a riqueza de um ser humano não se mede pela conta bancária, mas pela nobreza do seu caráter, e que o coração, tanto o órgão quanto o sentimento, está sempre nas mãos daqueles que sabem cuidar,